Vamos dar ok aqui. Boa noite a todos. Hoje é 2 de novembro de 2025. Vamos iniciando o nosso 30º encontro do grupo de estudos. Eu vou passar a palavra à Cristiane, que vai conduzir para a gente a leitura e a prece inicial. Muito obrigada. Então, nesse dia 2 de novembro, como disse nossa querida Luciana, no 30º encontro do grupo de estudos Arte e Mediunidade, a gente escolheu aqui do livro maravilhoso Parnaso de Além Túmulo, né? O texto que nos chega pelas mãos de Chico Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas, a Ave Maria, que diz assim: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E nos lembrando que é a falange de Maria que atua nesses trabalhos mediúnicos que envolvem a arte e a espiritualidade, que acolhe a todos esses nossos irmãozinhos queridos, que através desses processos de arte se restabelecem, se reequilibram nos muitos núcleos de trabalho ao longo do orbe. Nós te pedimos, Mãezinha espiritual de todos nós, que possamos vibrar na sintonia do teu amor, fazendo desse encontro mais um momento onde aprendemos um pouco mais sobre a união de sentimentos e pensamentos, para que possamos com eles, fortalecidos, acolher aqueles que necessitam. Fica conosco agora e sempre, que possamos iniciar assim o nosso trabalho, o nosso estudo da noite de hoje. E na noite de hoje a gente vai ter a nossa querida Eliana falando mais um pouco desse texto maravilhoso que Kardec nos traz na Revista Espírita, falando exatamente do dia de hoje, desse dia que é o dia destinado, né, a nos lembrarmos daqueles que já partiram. Claro que é uma questão cultural, não só espírita, mas essa questão cultural, né, fala alto para o coração de muita gente e que nós possamos, então, conversar um pouco mais sobre isso, né, a partir dos estudos que a Eliana nos traz. Eliana, muito boa noite a todos. É com você, querida. Obrigada, Cris, pela contextualização aí do tema de hoje. É, Quando a gente foi pensando aí o que a gente ia falar hoje, eu fiquei pensando sobre, eu fiz essa palestra falando sobre as bem-aventuranças na última segunda-feira e fiquei com essa reflexão. E aí falei, poxa, mas se a gente vai fazer a aula, né, esse estudo, justamente nesse dia, eu acho que a gente poderia fazer uma junção dessa temática, porque eu queria trazer uma reflexão muito importante para todos nós. Eu acho que a fala da Cris foi muito bacana para trazer isso que a gente coloca, ou seja, culturalmente é um dia de tristeza,
em que as pessoas ficam pesarosas, lembram dos parentes de uma forma triste, e o próprio texto do Kardec vai contextualizar desta forma. Mas na qualidade de espíritas que somos, a gente já não tem esse olhar, né? Que aqueles que partiram vão deixar para nós saudade, vão deixar o legado, né, na nossa lembrança, os legados todos que a gente trouxe, né? E aí eu acho que se a gente ainda não tem esse olhar para a morte, esse olhar para, acho que é a Cícera que está chegando aí. Alguém que É está isso que eu escrito queria iPhone perguntar. é a É porque Cícera, né? está sendo identificação Cícera, é você que está com o iPhone? É, ela mesma. Ai, que bom, que bom. Deixa eu subir Seja a bem-vinda, minha. Cícera. Está nos escutando? Ela tá falando no chat, Peraí, Luciana. peraí, eu não posso. Ela tá ouvindo, sim. Ah, então tá ótimo, Ela tá no chat, tá? tá ótimo. Bom. Cícera, bem-vindo ao grupo e espero que você goste aí da nossa aula e do nosso estudo. Na realidade, a gente compartilha aí um pouco do nosso conhecimento e tá sempre aberto a perguntas. A hora que quiser perguntar, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, tá bom? Fica à vontade aí, que aqui todo mundo tá em casa, viu? Só um detalhe, né, Eliana? Talvez Sim. a Cícera não saiba, Cícera, nós estamos gravando a reunião e porque depois disponibilizamos, né, a todos que quiserem ouvir novamente, tá bom? E se você quiser falar também, agora você desbloqueou o telefone, o microfone. Então, ou pelo chat, ou aqui você pede a palavra para fazer perguntas. Obrigada. Olá, muitíssimo boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Tá tudo tranquilo, sim, pode gravar, sim. Eu agradeço a disponibilidade de todos vocês e ao Cláudio e aos demais que enviou o convite do grupo, tá certo? E vamos aprendendo. Estou aqui à disposição, né, para aprender junto com vocês. Somos eternos aprendizes. Muitíssimo Ah, obrigado a todos. a gente que agradece a sua presença, o seu interesse pelo grupo e seja mais uma vez bem-vinda, viu? Então, no texto, né? Então, acho que assim, a reflexão de hoje é, não é sobre a gente falar do que é o plano espiritual, falar sobre a comunicação. Hoje nós vamos falar, e eu quis trazer esse tema, vamos falar de nós, enquanto trabalhadores na seara espírita, mas acima de tudo, enquanto espíritos imortais que somos, individualidades em que temos neste momento oportunidade de estarmos reencarnados e o quanto a gente olha para o nosso propósito de vida, que é a nossa transformação moral. Então, o texto do Kardec, né, que eu estou focando na parte do Dia de Todos os Santos, em que os espíritos vão se manifestar, mas no texto, né, ao longo do texto, mostra justamente isso que eu estava comentando. Se a gente ainda não tem este olhar para aqueles que já fizeram a passagem, ou seja, se a gente mantém uma tristeza contínua, se a gente não olha com o olhar de quem já entendeu o que é a vida do espírito, a imortalidade da alma, a reencarnação, então fica o convite para a gente entender esse momento da passagem, em que a gente vai voltar para a pátria espiritual, este momento em que aqueles que foram têm que ser lembrados pelo seu legado, pelos bons momentos em que tivemos juntos. E o próprio texto diz que a gente não deve cultivar a tristeza e fazer as preces com tristeza no coração, porque isso entristece os espíritos, nossos familiares,
ou pessoas que a gente teve relações de afeto enquanto encarnados, porque isso entristece o espírito. Então, eu estou trazendo esta reflexão porque isso faz parte da nossa transformação moral. A gente olhar, porque quando a gente tem a tristeza, é porque o outro partiu e a gente é egoísta na nossa dor. E a gente não deve ser egoísta, a gente deve entender que aquela pessoa foi para a jornada, a volta ao plano espiritual, e ela merece de nós, se nós a amamos realmente, ela merece de nós as melhores vibrações, o entendimento de que a gente vai se encontrar um dia, que aonde ela esteja, ela receba o nosso amor, o nosso carinho, todos os nossos sentimentos de afeto por ela e que ela siga em paz, que ela siga tranquila, porque isso é necessário para essa jornada, né? Isso é muito importante. Então, por isso que eu estou trazendo essa reflexão hoje, né? Para a gente olhar, né? Para esse momento. Fala, Cris. Consegui abrir. É, Eu estava aqui lembrando, Liana, eu não sei se você conhece o livro Ressurreição e Vida, da Dona Ivone Pereira, sim, com Leon Tolstói. Tem lá um texto muito interessante de uma mãe que perdeu o filho em tenra idade, né? E ela sonha com essa criança toda molhada, e ela diz que está molhada pelas lágrimas da mãe, né? E ao mesmo tempo, essa questão, né, que a gente culturalmente a gente imagina que os filhos sempre deveriam ir depois dos pais, né? Mas a dor que traz essa mãe e tantas outras mães com as quais a gente vai se deparar, né? Nos atendimentos fraternos, né? Que chegam às casas espíritas é, desesperadas, agoniadas, sem saber como lidar com isso, né? E o quanto esse Consolador prometido pode nos trazer de esperança de que não é um adeus para sempre, que é um até logo, né? Isso é que vai nos fortalecendo. Mas eu fiquei pensando muito nessa questão, né? De como é que a gente atende os enlutados, que muitas vezes chegam à casa espírita num momento de dor, sem conhecer a doutrina, né? E no desespero mesmo. Eu acho que é algo que a gente precisa ponderar bastante. eu acho que o primeiro passo para esse caminho, Cris, enquanto trabalhadores, e essa a minha motivação de hoje, a minha reflexão para todos nós, porque enquanto trabalhadores da casa espírita, se a gente não tiver esse entendimento da passagem, desse olhar, tem que falar dentro de nós dessa questão do legado, das preces. Se não fizer eco dentro de nós esse olhar para a morte, a gente não vai conseguir consolar. E a gente não vai conseguir, no exercício da mediunidade, nos conectarmos com o nosso anjo que está ali, o benfeitor espiritual que nos está ali para esse trabalho, para a gente se conectar com o que ele vai nos inspirar, porque a gente não tem esse entendimento. Esse ano que passou, 2025, começo de 25, a gente perdeu um trabalhador na casa de forma inesperada, e no velório desse nosso irmão foi um festival de gente triste, chorando, e eu falava para o pessoal, gente, por favor, esse nosso irmão estava trabalhando na casa espírita faz 10 dias, foi para uma cirurgia, morreu na cirurgia. Faz 10 dias que ele estava conosco. Como é que a gente pode ir manifestar? As pessoas desesperadas, gente, né? Então, assim, a gente, não é que a gente tem que caminhar para esse entendimento.
E aí a gente fala para os outros, mas a gente não olha para a gente. Como é que a gente está encarando esses óbitos na nossa vida? Como é que a gente está encarando tudo isso? Porque para falar para alguém, você tem que ter o entendimento. E você vai, através da inspiração do benfeitor espiritual, conseguir consolar. Eu vou já dou palavra para você, Luciana, eu só queria concluir. A gente tem aqui em São Paulo uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é especialista em cuidados paliativos, mas ela é uma pessoa, não é espírita, mas ela é uma pessoa de uma amorosidade, é uma pessoa que eu entendo que tem uma missão nesse olhar, que hoje transborda. Ela tem um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é lindo, lindo. E ela vai falar do legado, ela vai falar desse acolhimento. Então, quando você se prepara, porque eu acho que nós, e isso é uma reflexão que eu queria trazer para o grupo, nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, enquanto médiums, nós temos que nos preparar sempre para poder acolher na casa espírita. É lindo esse livro, é demais. E ela é maravilhosa. As coisas que ela fala, e ela está expandindo aí agora para os relacionamentos saudáveis, porque ela está olhando a família no cuidado paliativo, enfim, e é um trabalho lindo. Mas ela, quando você ouve ela falar, ela tem aquele elemento assim que a espiritualidade nos fala a todo momento, que é o amor. Ela tem amor pelas pessoas. Ela conta uma passagem, recente, eu assisti uma live dela, foi recente. Ela foi para um congresso, o paciente dela ficou internado e os médicos não entendiam porque ele não ia a óbito. Ela chegou do congresso, pôs as malas em casa, foi para o hospital, chegou lá, conversou com ele e ele veio a óbito. Estava esperando ela chegar, porque ela se tornou uma pessoa especial para ele. Ela não era uma médica paliativista, ela era uma pessoa. Ela acolheu toda a família, já tinha atendido no óbito da esposa, cuidou dele e ela cuida da família, enfim. É o cuidado, é o amor, é isso que está expresso nesse trabalho dela, e ela não é espírita. Então, é para a gente entender que se nós estamos aqui nessa doutrina que a Cris falou super bem, que é uma doutrina consoladora, se a gente não entender essa doutrina, a gente vai ser incapaz de atender essa mãe nessa fragilidade, né? E não menos importante, relevante, a oração a poesia que a Cris leu, que Maria de Nazaré é responsável pelos educandários espíritas, não só pelo cuidado aos suicidas, mas pelo cuidado das crianças. Toda a falange dela cuida desses educandários e inspira o acolhimento dessas crianças, jovens, né? Enfim. Luciana, diga, amiga. Não, falando mesmo nessa preparação, né, que precisamos ter, acho que foi em julho, começo de agosto, nós organizamos um treinamento com uma psicóloga também da PUC, doutora, e a aula, tudo, que ela é especializada em luto e em tratamento aos suicidas, aos que tentam suicídio, né? E foi muito importante o treinamento que ela nos deu, tudo, e num dado momento, aí eu falei até para as pessoas lá, porque eu trabalho num serviço que a gente fala que é uma extensão do atendimento fraterno. No atendimento fraterno você não consegue, aí nós ficamos uma hora numa reunião aberta com esses que precisam falar ainda mais, e depois eles vão embora e a gente fica na meia hora seguinte numa reunião de desobsessão, provavelmente para tratar, né, os espíritos que estavam com esses encarnados. E aí nós recebemos uma pessoa, que é uma moça de 20 e poucos anos, formada já em psicologia,
e ela veio já dizendo que tinha várias crises, já se cortava, né? E ela participou de 2 reuniões conosco. Na segunda, ela falou que estava muito melhor. Depois ela perguntou para a pessoa que estava lá, o que que vocês fazem aqui depois, né? Porque ela falou que os primeiros dias ela estava ruim, não sei o que lá, mas que na sexta-feira ela já estava ótima. Ela não sabia o que que aconteceu, mas que no final de semana anterior, quando ela saiu, nossa reunião é de sábado de manhã, quando ela saiu da nossa reunião, ela teve que atender uma paciente que também se corta. E ela teve que ajudar essa moça a ir para o hospital, fazer os 9 pontos, foi um corte profundo, falando com a mãe da moça, uma série de coisas. Aí eu até falei, olha, quando eu a recebi, eu falei assim, nós tivemos um treinamento, nós estamos aqui, de uma certa forma, até preparados para estar com pessoas que estão vivendo o que você vive, né? Porque até então, a gente até pessoas do atendimento fraterno antigo, que já são antigas, que já têm mais experiência, têm até medo de tocar nesse tema, achando que se você falar alguma coisa, você vai estimular a pessoa a realmente tirar a própria vida. E essa psicóloga disse: não, se você, lógico, tem formas e formas, mas se você perguntar para ela, ela vai sentir a vontade de falar, porque isso já está na cabeça dela. Então você pode perguntar: você já tentou tirar a sua vida? Ela não vai se espantar. A gente é que se espanta, né? E ainda teve É resistência de o alguns grande. trabalhadores que falaram assim: eu não vou falar isso porque eu vou realmente estar estimulando a pessoa, mas enfim, mas Que o problema. ainda pior, pior não, mais difícil para mim, né? Que estamos aí tentando olhar essa esse ato, porque quando a gente fala com os espíritos que cometeram, os suicidas, eu acho que assim é mais fácil a conversa, a aceitação, tudo. Aí quando a gente fala com o encarnado que está vivendo esse processo aí, né, a gente fica mais, foi um pouquinho mais difícil. Mas conversamos com ela e tudo mais, tá? Ela também ajudou um outro rapaz que também tinha uma questão parecida, que o amigo estava nessa condição e ele se sentia mal. Então, só o relato dela já ajudou o outro, e aí foi. E depois de umas 2 semanas, um amigo nosso, 71 anos, ele que nos convidou para fazer palestras em várias casas, né? Ele teve, desde o ano passado, quando ele fez em agosto, que ele completou 70 anos, ele entrou numa depressão seríssima, 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 e há 2 semanas ele mesmo tirou a vida dele. Trabalhador espírita, trabalhava no atendimento fraterno, ele dava conselho para as pessoas, né? E aí, como foi sua pergunta, como é que nós estamos encarando a desencarnação? Como é que nós estamos olhando para os que se foram, para os nossos queridos que se foram, né? E eu agora vou além. Como é que a gente está lidando com essa questão do suicídio, que é uma, Como é, então, uma mas o que dor, passa, né, nessa questão do suicídio tem um nome, é a dor da é, alma. é, Por que que a o gente tem vazio, essa né? dor? Então, mas por que que a gente tem o vazio? Porque quando a gente vai ler as bem-aventuranças e quando a gente lê esse texto dessa parte da manifestação dos espíritos, né, sobre a doutrina consoladora, né, a gente vai entender o seguinte, que o nosso propósito de vida é um só. A gente reencarna para a nossa transformação moral. É para isso que a gente veio aqui. Uhum, Tem gente que não fica aqui para ficar rico, para desenvolver nosso talento. Não, a gente veio aqui para isso. Isso implica no quê? Em sermos pessoas cada vez melhores e dentro do estudo da doutrina espírita, a gente se aprofundar, mas não basta aprofundar. O Rousseau, nesse texto, ele vai falar exatamente isso que eu acho, que eu entendo. O espiritismo compreendido e, sobretudo, praticado reformará tudo em benefício dos homens.
Porque a partir do momento que a gente tem o entendimento dessa doutrina consoladora, a gente vai se preparar cada vez melhor para estarmos conectados a essa espiritualidade superior, para que a gente possa ajudar na casa espírita, mas também ajudar no mundo. Então, a gente, enquanto estudante da doutrina espírita, né? Enquanto trabalhador dessa seara, a gente precisa cuidar das nossas dores também e entender as nossas dores. Hoje eu abri o Evangelho e apareceu causas atuais das aflições. O que são as causas atuais das aflições do Evangelho? É toda aquela escolha que a gente faz e equivocada na nossa vida. Por quê? Porque a gente não pensa na nossa transformação, na nossa espiritualidade. Ele vai falar no texto que do alimento, Kardec fala que a gente tem que se alimentar espiritualmente através da nossa mente, da nossa vontade, como a gente alimenta o corpo. A gente alimenta o nosso espírito? Não. Porque a gente reflete sobre o que é alimentar o nosso espírito. Aonde a gente alimenta o nosso espírito? Nesse momento que estamos aqui. A gente alimenta o espírito onde? Quando estamos trabalhando na casa espírita. Mas a gente alimenta o espírito sem ter a consciência. Esse é o equívoco que a gente faz. A gente faz tudo no automático. E a gente não deve. A gente deve entender cada processo de vida, em especial os nossos processos na casa espírita. Porque é através das nossas reflexões, dos nossos entendimentos, das nossas mudanças, é como você falou, temos que enxergar o outro. E para enxergar o outro, a gente tem que ter o quê? Conhecimento. Através do conhecimento, mas não basta compreender, né? E Rousseau fala, o espiritismo compreendido, quer dizer, compreendido não basta ler, você tem que entender e compreender e praticado. E a gente pratica, mas a gente não compreende. É que nem passista, a gente passista não é assim? Eu sou passista também, mas eu sou passista rebelde. Passista não é assim, tem lugar, tem casa espírita, que você vai, que põe a mão na cabeça, põe a mão não sei o quê, aí faz a mãozinha assim, aí faz a mãozinha assado, aí todo mundo tem que treinar o mesmo movimento, né? Assim, na casa espírita, mas tem casa espírita, você vai na federação, então eu não estou criticando o passe, mas eu tô, a minha questão é o seguinte, tudo bem, você faz, ok, mas você entende por que você está fazendo? Você entende a importância de antes de decorar o processo, aquele momento em que você vai chegar na casa espírita e que você vai se concentrar e se conectar à espiritualidade para depois você dar o passe? E é essa reflexão que eu quero trazer para a gente hoje. Porque a gente está falando daqueles que estão no plano espiritual, e no plano espiritual está nosso anjo da guarda, nossos familiares queridos, os benfeitores espirituais que trabalham com a gente, os benfeitores espirituais das nossas casas, não é? Então, né, eu acho que eu quis trazer esse olhar de reflexão para todos nós, em homenagem a esse nossos amigos espirituais, que no meu caso eu não vejo, porque eu sou uma médium intuitiva, mas que eu sinto a presença em cada minuto da minha vida, em cada momento em que eu busco a reflexão, em cada momento em que eles vão me trazer o olhar e eu vou refletir, né? Eu sempre, antes de abrir o evangelho, eu falo assim, ai, Senhor, prepare-me para a porrada. Aí eu abro o evangelho assim. Mas, brincadeiras à parte, eu fico assim, ai meu Deus, o que será que vem hoje, né? Aí você abre assim com aquele temor, mas é necessário. É necessário que a gente reflita
a todo momento. Porque se a gente não se... as bem-aventuranças é esse chamado para a gente ser pobre de espírito, para a gente ser pacífico, para a gente ser puro. O que é ser puro de coração? Que é a que eu mais gosto. Porque quando a gente é puro de coração, é sinal que Jesus entrou na nossa alma e no nosso coração. O evangelho, a doutrina espírita, que é essa doutrina consoladora, não é apenas uma letra no papel. Ela vai ecoando dentro da nossa alma, porque que é o Cristo Consolador que veio através dos Espíritos, né? Então, as bem-aventuranças estão nos convidando para esse caminho, para a gente poder estar cada vez mais elevado e mais conectado com esses irmãos espirituais. E nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, nós precisamos nos preparar cada vez mais, porque, como a Cris falou muito bem, e você também, Luciana, as dores estão pipocando nas casas espíritas. E casas espíritas que não estão preparadas, elas estão fechando. Porque a espiritualidade não tem tempo. Ela insiste até quando dá, mas chega uma hora que não tem condições. Então, é preciso que a gente que a gente acelere a nossa transformação através desse sentir a doutrina consoladora em nós, para que a gente possa ter este preparo e trazer a consolação para as pessoas através daquilo, porque a gente não pode falar para uma pessoa aquilo que a gente não acredita. Se a gente acha que a pessoa, quando morre, a gente tem uma tristeza profunda, meu marido briga comigo, porque ele fala assim, que quando minha mãe morreu, claro que eu chorei, mas assim, não senti aquela tristeza, porque por uma série de motivos, eu fiz exatamente como ela gostaria que eu fizesse, todo as cerimônias, mas eu não senti um peso, porque era o momento dela, ela fez a passagem, esteve entre nós, deixou o legado. Eu, aquela pretensiosa, deixou o legado eu, porque sem ela eu não estaria aqui neste momento. Então, assim, deixou um legado, deixou muitas histórias, muitas coisas, enfim. E assim, foi uma coisa tranquila, né? E as pessoas não entendem, porque professar a doutrina consoladora é a gente ser diferente. Porque a doutrina mostra para nós uma realidade que é outra realidade, que não é a realidade material, né? E essa reflexão é importante, porque a gente, enquanto trabalhador da casa espírita, se a gente não entende a doutrina espírita, o que que a gente está fazendo lá? Está em aprendizado? Muito bem, mas o aprendizado, ele só vai acontecer quando a gente tiver ecoando as palavras de Jesus em nós, ecoando em nós o que a doutrina nos fala, né? Porque no exercício da mediunidade, esse comportamento é absolutamente imprescindível. No texto, ele vai falar, Kardec vai falar, que a reunião mediúnica, né, em que a homogeneidade, a comunhão de pensamento, né, que é uma das bases do texto, em que todos estão alinhados na tarefa, ali entregues para a tarefa, compreendendo a tarefa, ela vai ter uma eficiência, ele usa uma outra palavra, mas enfim, vai ter um primor de sentimentos, de emoções e de produção de consolo para aqueles espíritos que estão lá.
vocês que atuam com a arte para consolar esses irmãos têm que ter esse entendimento. Exato, né? A Cícera está falando, né? Compreender, reconhecer, compreender e aceitar o que a doutrina nos coloca. Mas esse é o papel, né? Quando a gente fala, é o papel individual de cada um de nós, para que cada um no coletivo, ou seja, cada talento se expresse unido para que você tenha uma consistência nessa ligação com a espiritualidade. E isso é uma questão muito valorosa, né? Fala, Cris. Estava aqui pensando numa situação prática, porque é muito interessante, né? Tava ouvindo uma fala do Jacobson do Trovão que eu acho maravilhoso, né? Que me faz sempre refletir muito. E ele estava pontuando, né, que em matéria de estudo doutrinário, né, a gente, como espírita, a gente não diz que tem algo acima, né, como um paraíso, um céu ausente de nós, ou que existe um mundo espiritual abaixo de nós. Né? A gente está se acotovelando, a gente está interagindo. Então, somos nós aqui como somos nós lá, né? Em contínua vida ou na vida mesmo real, vamos dizer assim. E aí eu estava aqui, você estava falando, eu estava aqui lembrando que eu nunca mais esqueci da primeira vez que eu tive a oportunidade de atuar no esclarecimento espiritual. Fui convidada para fazer essa tarefa, para ter essa experimentação, esse aprendizado. E às vezes a gente esquece que quem parte também vivencia o luto, né? Então, quando o espírito manifestou-se, eu tive a oportunidade de ver a situação em si. Ela desencarnou no parto e ela não queria largar o bebê dela. E ela chorava copiosamente, né? Porque era uma situação muito delicada e ela falou: como é que eu saio daqui e deixo o meu bebezinho que acabou de nascer? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai proteger? E eu, com dois filhos na época, jovens, pequeninos, né? Fiquei pensando exatamente nisso. E é o que você falou, né, Eliana? Ah, eu simplesmente não tinha vivência daquilo naquela época para poder trazer algo de meu para dar para aquela mãe. Mas a espiritualidade, ela é tão maravilhosa que eu vi que aquela mãe adoentada tava com fluidos nocivos para o bebê, que estavam adoecendo aquele bebê. E eu falei para ela: vê o que está acontecendo. Pensa em Maria de Nazaré, né? Porque essa mãe, que é nosso exemplo de vida, teve que ver o filho dela em situações muito difíceis. Então, eu vou te pedir agora para você entregar o seu bebezinho aos cuidados dela, não aos meus cuidados, mas aos cuidados de Maria de Nazaré. Tenho certeza que ela vai cuidar do seu bebê. Eu pensei que naquele momento, se eu estivesse passando por aquilo, seria aquilo que eu gostaria de ouvir para poder caminhar. E que se eu visse, de alguma forma, que eu estava ferindo aquele que eu mais amo, eu não ia ficar perto. E aí eu falei para ela: tenta se restabelecer, se reequilibrar, para que da onde você estiver, você possa vibrar positivamente pelo seu bebezinho. E tenha certeza que Maria de Nazaré não vai faltar. Ela vai cuidar do seu bebê. É um momento assim que marca a gente, né? Tanto por ter sido a primeira vez, quanto pelo inusitado da questão. Então, quem parte, muitas vezes, sente tanta dor quanto quem fica. E daí a gente lembrar que o processo obsessivo, ele é uma via de mão dupla. E da nossa responsabilidade
em deixar partir quem foi para a vida real, né? E ao mesmo tempo da gente consolar aqueles que ficam. É uma tarefa que nos faz refletir em muitas questões doutrinárias, mas que ao mesmo tempo que a gente percebe que quando a gente ainda não tem arcabouço suficiente, quando a gente ainda não tem vocabulário suficiente para lidar, vem a inspiração, sim, vem a amorosidade desses espíritos, e quando a gente se coloca nesse papel de intermediário, porque é aí que está a mediunidade, né? Esse é o papel do médium. Não é uma manifestação, um fenômeno grandioso. É ser intermediário dessa palavra, desse consolador que vem através de nós quando a gente se abre para isso, quando a gente possibilita. Desculpa, falei demais, te interrompi, mas é porque é algo que Não, toca nosso muito pelo, coração, né? não, muito pelo contrário, Cris. Eu acho que é importante essa troca, porque a gente vai construindo o entendimento, né? Só eu falando aqui, parece papagaio repetindo, mas e aí, se eu estou falando e faz um eco a Luciana que trouxe o relato, você que está trazendo o relato, enfim, a gente está construindo esse entendimento. E exatamente por isso que você falou é importante, né? Que quando você está ali, é o seu primeiro trabalho, né? Eu acho assim, reunião mediúnica é um lugar fantástico, porque você é um aprendizado, mesmo que você, quando é dialogadora, é quando você está observando, enfim. Ali é uma coisa tão rica, que o aprendizado a gente auxilia aquelas almas, mas a gente aprende demais, né? E quando você traz esse relato, a gente vê o quê? Que a partir do momento em que o grupo estava ali homogêneo, vibrando, elevando o ambiente, é que aí você teve condições de quê? De ser inspirada para ter a fala que eu achei maravilhosa. A sua inspiração foi brilhante em auxílio. Por quê? Porque você não ficou aflita, você ficou preocupada em consolar. São coisas diferentes. Porque a gente não pode ficar aflito com a situação do espírito. A gente tem que se colocar à disposição para consolar. Eu acho que foi brilhante assim essa colocação e esse olhar. Esse olhar é importante. Porque tem gente que o espírito vem, a pessoa fica ou às vezes o espírito tá numa dor, mas sabe aquele ditado que a melhor defesa é o ataque? E aí ele já chega falando mal da doutrina espírita, ele chega falando mal de todo mundo, que vocês falam, mas você não, vocês falam, mas o que vocês falam, vocês não cumprem, e não sei o que, ele já chega, né, com 1000 pedras na mão. O grupo que não está preparado, e como eu trabalho com formação, é assim que acontece. Chegam assim, é 5 minutos para a vibração cair no pé. Por quê? Porque as pessoas ficam com raiva do espírito. E não deve ter raiva. Por quê? Porque aquele espírito ali, a dor dele é tão grande que ele ataca, porque ele não consegue nem expressar a dor que ele está sentindo. E aí você vai falando com ele, vai falando, e aí vai saindo, até que ele se entrega naquele estado. Mas é importante a gente olhar para cada espírito e olhar para cada pessoa que chega no atendimento fraterno como alguém que tem uma dor, mas essa dor cada um vai expressar de um jeito. E a gente deve se colocar na posição de quem está ali para acolher, para auxiliar e auxiliar a espiritualidade. Isso é um equívoco. Exato. É isso mesmo que a Cícera está falando. Se colocar na posição do outro, eles retornam quantas vezes for necessário. Exatamente. E a gente tem dificuldade, viu, de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes tem, né? E a gente tem que se colocar no lugar do outro e nunca esquecer que a espiritualidade está no nosso lado. A espiritualidade é nossa parceira na tarefa. Como a Cris falou, não o fenômeno, eu sou a médium maravilhosa. Não, você não é nada. Se você não tiver a espiritualidade superior do seu lado, você não vai produzir nada. Porque se produz é porque eles querem.
Não tem essa de, eu sou maravilhosa. Não, não sou maravilhosa, né? A espiritualidade, a gente tem que estar conectado à espiritualidade sempre na tarefa, porque nós somos intermediários, como a Cris falou. Então, nesse papel de intermediário, nós estamos ali para auxiliar, né? E isso me lembro muito que o pessoal, Chico principalmente, mas tem vários trabalhadores que fazem as cartas consoladoras, né, que são diferentes das psicografias da reunião mediúnica. As cartas consoladoras são questões tão intensas, tão profundas, né? E a gente vê o Chico psicografava, sei lá quantas cartas e quantas pessoas ele consolou, tudo com muita humildade, mas sempre com essa conexão com a espiritualidade, né? Então, na tarefa, a espiritualidade tem que fazer parte, é uma parceria, né? Não é, é uma parceria que é necessária para a nossa evolução. Porque a partir da presença deles conosco é que a gente vai conseguir se modificar, se transformar, porque eles nos apoiam, eles nos amparam, né? Eles falam, ai meu Deus, vai errar de novo. Não, não vai sim, não, não vai. Aí a gente não erra, aí a gente ganha coraçõezinhos assim, né? Mas a gente precisa pensar, né, como a Cris falou, aquele que parte também está em luto. E aquele que parte precisa do descanso, ele precisa se recuperar, ele precisa se recompor, né? E esse entendimento, né? Eu sempre às vezes comento com o pessoal nos cursos, gente, a gente tem dificuldade na casa espírita de falar da morte, de falar dessa passagem. Não se fala da morte na casa espírita. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, nós somos trabalhadores, nós estamos estudando, só estudando o livro dos médiuns. É como a Cris falou, e eu acho isso importante, tem que reforçar. Não é que o plano está lá em cima, nós estamos em dimensões diferentes. Mas está todo mundo aqui se acotovelando. Só que nós estamos na dimensão encarnada e eles estão na dimensão dos desencarnados. Não estamos em espaço físico diferente, né? Agora, depende de nós quem que a gente quer que se aproxime, né? E isso não só na casa espírita, mas no nosso dia a dia, né? A doutrina consoladora, ela vai nos transformar. Nós vamos ter o pensamento, o nosso paradigma muda totalmente. Se não mudou, tem que refletir. Porque tudo aquilo que está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, eu não estou nem falando da Gênese, que a Gênese é maravilhosa, né? A Gênese é um... Nossa! E olha, a Gênese é o seguinte, a Gênese tem que estudar em grupo, porque ela tem uma profundidade, quando você estuda em grupo, é incrível. Umas 2 semanas atrás, a gente está terminando, tem uma passagem que não dá uma página, gente, que fala um único rebanho, um único pastor. Gente, isso é assim, aonde a gente vai chegar. Deus é um só, e todos nós somos irmãos, e a gente vai chegar na fraternidade universal. Mas vai ter um caminho, uma jornada longa, mas isso vai acontecer, né? Isso nos dá confiança, nos fortalece, né? Não é só esperança. Esperança, eu acho bacana a gente ter esperança, mas esperança é uma coisa assim que você tem um pouco de dúvida. Será que vai acontecer? Não, você confia que aquilo vai acontecer, né? E quando a gente está unido à espiritualidade e juntos estamos trabalhando solidários, fraternos, né? Que o texto vai nos convidar a isso, a gente cria uma força motriz, uma energia que, assim, é uma coisa que a gente se alimenta aí espiritualmente, que nos fortalece
a gente se sente melhor. É como a Luciana falou, a moça perguntou: o que que vocês fazem aqui? O que se faz aí nesse lugar? A gente doa amor. Porque às vezes o espírito, né, que vocês vão conversar ali, não é um obsessor. Às vezes é um espírito que está com a dor e encontra o outro que está com a dor e vai acompanhando aquele que está com a dor. Ele não está obsediando muitas vezes. Ele tem a dor, aí ele se junta com o outro que tem a dor também. Ele não tem nem. Porque uma coisa é o inimigo, o obsessor do passado e tal, mas às vezes aquele espírito tá com dor, e aquela tá com dor, mas ele tá vendo que ela tá com aquela reflexãozinha, tá achando estranho, até uma luzinha, aí ele vai junto. Olha a importância da gente estar preparado na casa espírita. Porque aí ele chega lá e ele chega junto com essa pessoa, e aí ele vai ser atendido. E ela vai ser atendida e vai trazer outras pessoas, porque a nossa casa estava preparada, a gente, enquanto trabalhador, estava preparado, estava exercendo a nossa tarefa. Eu sempre digo que quando a gente lê a obra do André Luiz, na obra dele, né, do Nosso Lar, e a Vida Continua, é uma obra que deveria ser obrigatória, todo mundo devia ler, porque ele vai mostrar a dinâmica do mundo espiritual, e aí a gente passa vergonha alheia, assim, quando a gente ouve o relato dos trabalhadores, o que que o povo faz, né? Você isola ali porque a pessoa não se alimentou adequadamente, você isola o outro porque não consegue esquecer o trabalho que ele deixou lá, e aí você vai isolando e vai sobrecarregando o colega, né? O seu irmão de trabalho, quando você tem que pegar fora da casa espírita, né? Então, assim, e entre outras circunstâncias, né? Mas mostra pra gente, assim, que a casa espírita não é um lugar social. A casa espírita é um lugar de amor, é um lugar de troca com essa espiritualidade, é um lugar de tarefa, e que a gente muitas vezes transforma num lugar social só. Isso é muito sério, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Se você está na casa espírita, você está estudando e você só vai lá para encontrar. É legal encontrar todo mundo na casa espírita, mas eu falo assim, gente, só que aqui não é social, aqui é trabalho, aqui é conexão, né? Então é importante a gente ter esse olhar. E quando a gente vai pensar nas bem-aventuranças, esse roteiro que Jesus nos coloca, para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente seja o sal da terra. Vocês sabem por que que chama sal da terra? Porque nós somos responsáveis por trazer o sabor. Esse sabor significa a gente trazer o amor, a comunhão, a fraternidade, né? É o sabor que a doutrina nos traz, é o sabor que Jesus nos traz, para que a terra seja um lugar melhor, para que a gente construa um lugar melhor enquanto encarnados. Às vezes a gente acha que tem que desencarnar para trabalhar lá, para ajudar os outros. Não, é agora, o momento é já. Ajudar é agora. Então, quando ele fala, né? Bem-aventurados sois vós, o sal da terra, é porque nós que seremos os multiplicadores da palavra do Mestre Jesus, para que a gente transforme o mundo num mundo melhor. Ele fala que brilhar a nossa luz, a gente tem que fazer brilhar a nossa luz, a nossa chama eterna, o brilho que Deus nos deu para a nossa alma. A gente tem que fazer brilhar, porque nós somos a luz do mundo, porque somos filhos de Deus e Ele nos deu esse papel. E nós, na doutrina, com todo esse ensinamento, com todo esse entendimento, a gente precisa olhar para dentro de nós e nos transformarmos cada vez mais em trabalhadores, eu acho que mais do que trabalhadores, em espíritos colaboradores com o Pai.
pessoas cada vez melhores, buscando a sua transformação moral, mas que essa sua transformação moral auxilie ao outro que está nos procurando na casa espírita, ao outro que a gente encontra no ponto de ônibus, que a gente encontra no supermercado, mulheres que sabem que a gente vai no supermercado, vai na farmácia, na padaria, a gente sempre encosta na filinha lá, é 5 minutinhos de prosa com alguém, a gente nem sabe. Às vezes fala uma bobagem qualquer, faz um comentário, uma brincadeirinha, uma risadinha. Aquela pessoa às vezes está deprimida e só a nossa fala junto com ela se sente melhor. Qualquer lugar que a gente for, isso acontece. Eu sou a rainha, estou lá na seção de frutas e legumes, pronto. Aí vem alguém, você não sabe escolher abacaxi? Eu falei, mais ou menos. Quer ajuda? Quero. Aí você vai lá, olha, então escolhe assim e tal. Ah, sabe o que é? Ai, meu marido adora abacaxi, mas ele não gosta de abacaxi azedo, ele gosta do doce. Falei, então cheira, pra ver como é que é, se tá doce, tá? E aí você vai conversar. Aí a mulher fala do marido, fala do filho, ou se não é o marido que foi lá comprar. Ah, se eu chegar com a fruta ruim, minha mulher vai brigar comigo. Falei, não, não vai brigar, não. Você vai falar que uma moça ajudou aqui o senhor. E aí eu falo assim, moça, não, né? E a gente vai conversando, vai descontraindo, né? Mas eu tenho consciência que quando a pessoa me abordou, é porque ela está precisando. Não é só aquela gentileza que você está fazendo para ela. É porque a espiritualidade falou: vai lá falar com a tagarela ali, ó. A tagarela vai falar com você. E te coloca é em todo lugar, gente. Se vocês prestarem atenção, é em todo lugar que a gente vai. Tem alguém que pede alguma coisa e e você vai falar alguma coisa e aquilo você nem percebe, mas aquilo ajuda a pessoa. Por isso que fala que a gente é o sal da terra, porque a gente se coloca disponível para as pessoas, não é só na casa espírita, porque os espíritos estão em todo lugar, como a Cris falou. E se eles precisam de alguém, eles vão naquele primeiro que está lá disponível. Comigo aconteceu uma questão recente. Tem uma amiga que está muito doente, que ela não tem plano de saúde e saiu do hospital e precisava de um atendimento rápido. Aí eu fui na UBS aqui perto, que é a UBS que ela é. E aí falei, ai, vamos lá, né? Já tinha ideia que ela precisava de um atendimento domiciliar, gente, SUS, UBS, fui eu lá, né? Aí eu falei com o mocinho, ele falou, não, nem vou dar uma senha para a senhora vai lá falar com a Shirley ali, eu falei, tem certeza que você não vai me dar uma senha? Não, não precisa, já fala ali com ela, ele já chama Shirley, fala com essa moça aqui. Aí eu, achei coisa mais estranha do mundo, né, gente? Órgão público, né? Aí eu fui lá, eu falei, oi, Shirley, boa tarde, fui lá, toda educada, né, porque o cara falou que não precisava de senha, e tava cheio de jeito de ser atendido. Aí eu falei assim, oi, boa tarde e tal. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, isso e tal, né? Contei a história. Ela falou, não, peraí. Eu já vou pôr ela no atendimento domiciliar, saúde da família, vou pôr ela na equipe da Carmen. Eu conheço, pessoal. A Carmen é a melhor equipe que tem na UBS, gente. Quando ela falou isso pra mim assim, eu fiquei olhando. Só que você fica chocada, eu fiquei chocada assim, né? Aí eu pensei assim, espiritualidade, vocês são, eu, hein? Nem 10. Gente, eu consegui uma coisa que ninguém consegue. Mas a gente estava, assim, querendo ajudar e ela merecedora dessa ajuda, que a espiritualidade tratou de colocar aquela pessoa quando eu falei, na cabeça dela já veio o encaminhamento que eu estava pensando, gente. Eu já vinha pensando já horas antes. E cheguei lá, eu falei, gente, essa espiritualidade é do babado mesmo, hein? E fiquei impressionadíssima. E foi o que aconteceu. Na segunda, isso foi numa sexta, na segunda. Gente, isso é UBS, é SUS. Na segunda-feira a equipe foi lá, foi enfermeira, fisioterapeuta, um monte de gente tratada dessa minha amiga. Eu fiquei impressionada.
E aí eu falei assim, só agradeci, tipo, né, assim, que eu tô contando isso para vocês, para a gente perceber que essa nossa, ou se colocar é que vai atraindo e as coisas vão fluindo e a gente vai ajudar a nós e aos outros. Não importa se a gente está na casa espírita ou não, mas se a gente está na casa espírita, a gente tem que estar melhor, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar atento e conectado com esse olhar, né? Para que a gente consiga evoluir. E evoluindo desse jeito é mais fácil, é mais tranquilo, porque quando a gente faz as coisas com amor, é leve. Aí, né, pessoal, fazer reforma íntima, traz um caderninho preto. Não, gente, pelo amor de Deus, caderninho preto, não, já anotar já é um sacrifício, um caderninho preto, não, né? Isso é muito pesado. Aquilo tem que fazer eco em você. Você não precisa anotar. Você já sabe, né? O autoconhecimento, né? A nossa reflexão que Santo Agostinho pede, a gente faz qualquer hora. A gente sabe as nossas virtudes e os nossos defeitos. Então, a gente não precisa transformar a transformação moral num drama. A gente tem que ter a leveza de contar com a espiritualidade, fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, gente, já tá bem feito. E que a gente tem essa condição, porque a espiritualidade tem no texto. Ele fala o seguinte, quem que... Eu até anotei aqui para falar, né? São Luís, que ele vai falar o seguinte: sim, os espíritos vos amam, como o bom pai ama os filhos. Por vossa vez, orai por eles, a fim de que a vossa indocilidade não os impeça de continuar seus benefícios por vós, e que Deus continue a lhes dar a força de nos ajudar. São Luís. Está no final desse texto do Kardec, né? Então, quando ele fala para a gente orar pelos benfeitores também, a gente não ora só para os espíritos necessitados, a gente ora para os benfeitores, agradece, né? Expressar nossa gratidão, nosso anjo guardião, a todos os espíritos que nos auxiliam, nos amparam, e que a gente não seja indócil para impedir que as boas intuições, né, os bons pensamentos, para que a gente possa melhorar a cada dia, né? Então, a gente precisa ter essa reflexão, né, de olhar e agradecer e rezar por eles, estar conectados a eles, né, e através deles que a gente vai se conectando a Deus, né? Então, era isso que eu queria trazer para a gente refletir hoje, nesse dia que a gente comemora, né, as pessoas que fizeram a passagem, que moram no nosso coração, no nosso pensamento, e a gente só tem que expressar a nossa gratidão a eles, por terem passado pela nossa vida, por ter deixado legados e por ter deixado o amor que eles espalharam também, né? Então é isso, gente. Essa é a reflexão que eu queria trazer, falar de nós, né? Nessa relação com a espiritualidade tão bacana. E estou aberta a perguntas. Eu só gostaria de reforçar lá no começo da fala, né? Você disse que nós temos que buscar a alegria, não permitir que a tristeza nos invada, nem quando fazemos as preces, né? No contraponto também, a gente falando tanto de depressão, que é o caso dos assistidos de muitas pessoas que estão sim chegando aos nossos atendimentos, né? Os mentores nos falam, gente, sentir tristeza não é doença. E aí o que nós ficamos alertas? Nós podemos ficar tristes, lógico, sentimos a tristeza. O que nós não podemos é dar vazão para essa tristeza continuamente por tantas questões e tudo mais. Aí, quando a Cícera comenta lá, aceitar, né? Aceitar o que a vida nos coloca e nos ajuda a nossa reforma, a nossa melhoria interna.
além de aceitar, né, olhar para a tristeza e ver a tristeza, mas buscar a alegria, né? Então a gente vê as manifestações artísticas, o bem e o belo, né, que nós sempre falamos aqui, e isso é que nos traz alegria e nos facilita, né, conduzir o fardo da nossa vida. Então buscar, não permitir que a tristeza seja tão presente nas nossas vidas, viver a tristeza, acolher, né? Não tem como falar que a gente não vive vida social, essas redes sociais aí, que só se vê alegria. Não é isso, não é isso. Nós vivemos as nossas dores, mas com limites e buscando a alegria, né? Buscando a alegria. Eu também aprendi no atendimento fraterno também com o espírito essa questão, porque eu cheguei agora, há uns meses atrás, a falar, não, eu estou muito desanimado, estou muito triste, não sei se é menopausa, o que que é. Eu cheguei até a psiquiatra e porque tem preconceito do remédio para depressão, é um tratamento longo. Comprei o remédio, tomei 2 dias, aí juntei tudo na minha cabeça e eu falei, não, agora não é o momento do remédio. Eu tenho outras ferramentas. E estou buscando, falei, psicóloga, outras coisas, acupuntura, os estudos, a arte, a pintura, tudo está me ajudando. E eu falei assim, não que eu não sou imune, pode ser que eu precise do remédio. O remédio está aí guardado. Se precisar, eu uso. Por enquanto não preciso, né? Porque é isso, a gente busca a alegria. E quando vê que não está dando conta de acessar essa alegria, aí a gente tem que ir atrás dos outros recursos todos, né? E o que fica bom para cada um. Mas foi muito aprendizado mesmo. Então, eu falo, porque eu falo, em todas as palestras que eu falo para os alunos, tudo, eu falo muito dessa alegria. E quando eu estou fora, quando eu estou na casa espírita, qualquer trabalho que eu estou fazendo, eu sinto essa alegria mesmo. A gente volta do trabalho e dos estudos aqui com vocês, tudo, nossa, eu não quero nem dormir, gente. Eu sou uma pessoa que dorme cedo, mas eu falo, eu quero viver, né? Eu tenho um gás, assim, uma coisa tão boa. E aí, quando estava fora, eu falei, cadê essa alegria? A gente tem que ter essa alegria. Eles nos pedem, nos orientam, os mentores toda semana falam para gente que eles estão aí querendo nos ajudar, né? Então, a gente, quando não se dá conta disso, não deixar, sempre trazer a alegria para a nossa vida. Como você abriu, né, Eliana, falando da importância de termos alegria, principalmente vivermos, relembrarmos as alegrias dos nossos queridos que estão nessa outra dimensão, porque é isso que eles querem, que nós cultivemos os bons momentos, né? Acho que é importante a gente buscar essa alegria aí, que a homenagem é melhor, né? Aí a gente se colocar no lugar, vamos se colocar no. Vamos pensar assim, quando a gente pensa no outro, a gente pensa, e se fosse a gente que tivesse desencarnado, que a gente ia querer um rio de lágrimas, a gente que ia querer que as pessoas lembrassem pelo que a gente fez, por onde a gente passou, ah, ela era uma pessoa legal, ah, era bacana, né? Eu acho que a gente gostaria de ser visto assim, né? Então, acho que é esse que é o caminho, né? Oi, Cris. Eu tô aqui pensando, né, que a gente também tem que dosar isso de forma muito lúcida, porque o luto vem. E o que que é o luto? O luto é quando você se recoloca, você reorganiza esse lugar onde você está. Então, por exemplo, quando uma mãe parte, né, como a Eliana estava aqui até falando da mãe que partiu, né, você se reorganiza porque você não tem mais aquele colo para voltar. Então é uma ausência física, é uma reorganização da sua posição na vida, né? E é um momento de desassossego, é um momento muitas vezes de angústia. Chorar faz parte desse processo, né? E essa busca do equilíbrio que a Luciana traz, né? Que vai exatamente nos fazer pensar que ficar triste, sim, é parte do processo, né? O livro que Eliana citou,
né, sobre os cuidados paliativos, vale muito a pena. E também tem um outro livro, que é até título de um livro espírita, mas esse não é espírita, que é Educação para a Morte, que é de uma psicóloga da USP, que é muito interessante, que vai falar desse processo do luto, né? E um dos piores lutos é o luto daquele que são os sobreviventes, né, dos parentes que faleceram por suicídio. Então, a doutrina traz esse consolo também, no lugar de que fala para gente que quem morre por suicídio, ele não está condenado eternamente, muito pelo contrário, né? Esse é o momento da gente pensar aí que essas pessoas vão ser acolhidas sim, tem os seus atenuantes, muitas pessoas que morrem por conta disso vêm no agravamento depressivo, um transtorno borderline, uma outra questão aí que a gente talvez não saiba diagnosticar, porque não somos da área, mas que tem uma série de questões, de minúcias aí envolvidas. Então, eu creio que é sempre bom bater nessa tecla. Pode ser repetitivo, mas dizer que a doutrina espírita caminha junto com a ciência. E como ela caminha junto com a ciência, ela não abre mão de todo aquele que procura a casa espírita do atendimento médico. A ciência do corpo físico é relevante, é importante. Então, encaminhar ao médico e reforçar, né, que por mais que a gente perceba, a gente sinta o conforto espiritual, a gente nunca abre mão do atendimento, da medicação, de todos os cuidados que são necessários para o corpo físico. Eu acho que esse ponto é um ponto muito relevante que toda casa espírita tem que ter em mente, todo atendente fraterno, principalmente. Tá com sintomas de depressão? Procurou atendimento fraterno? Já procurou médico? Está avaliando é, é, as substâncias, né, lá do cérebro, se estão funcionando direitinho, se você precisa repor alguma coisa, porque as endorfinas, as serotoninas lá, as substâncias do cérebro às vezes precisam exatamente disso, para ter aquele, né, start, aquele acorda. Não é para sempre, não é vergonha, tratamento psiquiátrico. Ele nos reequilibra, é um processo de reequilíbrio, né? Então, que a gente possa sempre caminhar, como Kardec nos disse, de braços dados com a ciência. Porque É. também eu A entendo Deixa, dá licença só um pouquinho, Eliana, que a ah, Cícera colocou lá no, quando falávamos, né, das dores aí, ela colocou lá no grupo. Lembra do irmão Judas, Maria de Jesus, o abraço no consolo de mãe ao retornar à pátria espiritual, né? A gente até se emociona, né? porque principalmente pelos atos que ele cometeu e ela, como mãe, né, o acolhe, sabendo que ele fez a escolha, né? E a escolha foi muito dolorida para ele, né? E eu acho que, assim, essa questão que a Cris falou do cuidado, né, do médico e tudo mais, é importantíssimo, né? Porque se a gente, que é espírita, que estuda, tem a dificuldade dessa conexão elevada, a gente tem essa dificuldade de nos conectarmos aos bons espíritos, né? Buscar esse alimento espiritual mesmo nos nossos lares e tudo mais. Imagina uma pessoa que chega na casa espírita e que está com uma dor, né? É um processo, ela precisa passar pelo tratamento espiritual, passa pelo tratamento dos médicos, e aí ela vai conseguindo se erguer e se equilibrar. E uma hora ela, como você mesmo disse, uma hora vai precisar. Se precisar, ok. É uma coisa complementa a outra, né? É como no texto, né, que Kardec fala que
você precisa do alimento do espírito, mas para ter o alimento do espírito, você tem que saber se conectar com a espiritualidade. Se você está com uma dor que você não consegue se equilibrar, se harmonizar energeticamente com os fluidos, né? Como é que você vai fazer? Você tem que ter o suporte do médico, né? É mesmo a pessoa que vai no centro e está com problema de saúde, o centro pode possibilitar uma melhoria física, mas precisa, não pode abandonar o tratamento médico, né? Isso é muito importante, né? Então é isso, meninas. Até em relação a essa questão da depressão, né? Até nesse estudo que foi feito com essa pessoa, a gente Tchau, estava Isa. falando, na A área de Isis acho que tá saúde. saindo. Tchau, Isis. Beijo, obrigada, viu, Tchau, querida? boa Boa noite. noite. Fala. Eles diziam o seguinte, até na área médica, parece que eles já têm essa conclusão. A pessoa, quando está na depressão, aquela depressão severa mesmo, que a pessoa não consegue nada, né? Às vezes não levanta da cama, não consegue nada. Nesse momento, ela pode até ter pensamentos suicidas, mas ela não tem forças, ela não consegue fazer. Aí o psiquiatra vai, psicólogo, trata, levanta um pouco a pessoa. Foi o caso desse nosso amigo. Olha, conhecimento ele tinha, e eu, quando o vi tão depressivo, ele perdeu peso, depois ele tomou esses remédios fortes, ele ficou muito apático, eu falava, olha, qualquer um de nós está sujeito a ter uma depressão dessa. E eu imaginava que ele ia desencarnar por causa do quadro dele, mas eu achava que fosse natural. E aí, eles falam, então, a pessoa em depressão severa não consegue fazer nada, pode ter pensamentos suicidas. E quando ela melhora um pouco, é que ela consegue cometer o ato, né? Então, porque a gente vê muitas vezes o pessoal que toma os remédios psiquiátricos, que faz até acompanhamento com psicólogo, só que começa a tomar, para, vem, vai, e essa inconstância que dificulta também o tratamento. Ele fica melhor a ponto de fazer algumas coisas, só que outras coisas não piora, né? Piora, não consegue lidar. Então, até essa psicóloga mesmo, ela disse que ela atendia, estava atendendo 2 vezes por semana um rapaz que ele já tinha tentado 8 vezes o suicídio. E ele pegou um vínculo muito forte com ela. Com o psiquiatra, não. Então, ele estava nessa de tomar remédio, parar, então, inconstante com o psiquiatra, mas se vinculou à psicóloga. Só que no final de cada sessão, ele se despedia dela, porque ele dizia que ele fala, né? Que ele não sabe se ele voltará na próxima. Porque depois de 8 vezes, né? Então eu falava, olha que como para ela também, né? Ela constrói uma relação com esse paciente, que teve um vínculo ali forte, e também, de uma certa forma, até aceita mesmo a escolha que esse espírito está fazendo, né? É que a grande questão, né, é que, de novo, né, esse nosso propósito de reencarnar é o quê? É nossa transformação moral. A gente faz um planejamento, tem um monte de coisa para fazer, né? A gente não precisa nem de dois, é só nós, assim, já tem um caminhão de coisas. E o espírito, ele sabe disso. É lá dentro. E aí ele caminha, nosso mundo nos oprime pelas questões materiais. Como você falou, na rede social, todo mundo tá maravilhoso, todo mundo faz viagem, tem o estilo de vida, a roupa, não sei o quê. E isso tá oprimindo as pessoas. E aí as pessoas sentem dentro delas esse propósito, mas elas não sabem como chegar nesse caminho. E aí elas entram é, nessa depressão porque não conseguem entender o que as inquieta. Porque a gente está partindo para o mundo de regeneração. A gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade de reencarnar. E os espíritos estão falando isso com frequência. Gente, faça o que tem que fazer. Continue na sua evolução. Mas está muito difícil, porque o
mundo material, o lado material na balança hoje, ele pesa muito mais do que o lado espiritual. E aí essas dificuldades que a gente vê. Então, por isso que a gente, na casa espírita, a gente tem que estar preparado, porque para a espiritualidade levar a pessoa, nossa, é um sacrifício. Quando chega lá, a gente tem que estar tinindo para bater aqui a ideia já, acolher, e, enfim, porque a gente precisa ter esse olhar. Porque Uhum. a coisa vai tomando um rumo que vai parar onde? Vai parar na reunião mediúnica. Vai parar naqueles espíritos que têm dificuldade até de verbalizar por causa dessa fixação mental, né? Então, a gente está com buscar estar conectado com os bons espíritos, vivenciar esses fluidos positivos, é uma coisa que não é fácil, mas a gente precisa se esforçar para isso. E Uhum. principalmente estar preparado para acolher quando tanto um espírito quanto o encarnado chega na casa espírita. A casa espírita precisa ser esse farol, né, para que a gente possa acolher as pessoas e ter essa fala. Seu propósito de vida é a sua transformação moral. É o propósito de vida de todos nós. Ó, se tem uma coisa que todo mundo é igual, é isso. É a nossa transformação moral, a nossa evolução. É para isso que a gente está aqui. Porque se não fosse assim, a gente não reencarnava. A gente já estava num espírito puro lá que não vem mais, não reencarna mais. Não é o nosso caso. Então, se não é o nosso caso, a gente está aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor. E agora que a gente tem essa consciência da doutrina consoladora, a gente tem que partilhar, compartilhar e acolher, né, para ajudar a espiritualidade, né? Então, essa tarefa não é fácil, porque a gente tem que cuidar da gente e cuidar daqueles que nos procuram na casa espírita, né? Então, a Uhum. gente tem que estar, assim, firmes e fortes para poder ir amparados sempre pela espiritualidade, estar juntinho, trabalhando com eles, né? Então, é isso, gente. Acho que fica essa reflexão de hoje, né? Nesse dia em que a gente lembra, né? São presentes aí todos aqueles que se foram, que são nossos companheiros desta vida, da outra vida e da outra vida, que estão na pátria espiritual, mas que a gente expressa que a nossa gratidão, nosso anjo guardião, os bons espíritos, aqueles que trabalham conosco, né? Nesse momento em que a gente celebra a vida espiritual, né? Lembra deles com muito carinho, com muita gratidão, né? Então, a gente trazer essa reflexão para a gente ter esse novo olhar para essa outra vida, da outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Então, é isso, gente. É isso aí, Luciana. Você assume agora Sim, essa parte? vamos. Eu Isso. queria agradecer, Eliana, adorei as reflexões, acho que são muito pertinentes esse compartilhamento. Obrigada, Luciana, aí pela tua experiência. Gostei demais de passar esse momento a mais estudando com vocês. Ah, foi muito bacana. Eu gostei também, que a gente pôde interagir bastante. A Merlin ficou quietinha ali. A Cícera também interagiu com a gente. Gostei Sim, muito. Uma participação maravilhosa. E foi muito bom, meninas. Espero que quem assista a gente depois também possa levar essas reflexões que a gente trouxe com muito carinho para todo mundo, tá bom? Obrigada, viu, obrigada. meninas? Muito bom. A Luciana encerra, né, Lu? Isso. Então, Isso, vamos muito lá. bem. O que me veio à cabeça aqui é que hoje a nossa arte foi a arte da palavra, né? Da lembrança, do carinho. E é com essa sensação boa que nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a todos os que compartilharam conosco essas experiências tão alegres e confortantes, que possamos cada vez mais transmitir a luz, o sal da terra,
àqueles com os quais nos relacionamos, com muita alegria e gratidão, que sabemos com a certeza de que haverá um momento em que possamos novamente partilhar as pegadas de Jesus com os nossos queridos que estão nessa outra dimensão. Muito obrigada, graças a Deus. Eu tenho ficado muito emocionada, sempre. Faço palestra, eu me emociono. Faço prece, me emociono. Ah, mas é Também é que uma arte, também é uma arte. que é a proximidade, né? A espiritualidade está sempre presente. Cícera, querida, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Esperamos você daqui no próximo encontro. Dia E 16, né? 16 de isso, novembro. isso. Melin também, obrigada, viu, querida, por estar aqui com a gente. Uma ótima quinzena para todo mundo. Até o próximo encontro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa meninas. noite, Boa boa noite a noite. Boa todos. noite, Cris. Gratidão. Excelente semana para todos. Para Tá Boa vocês bom. noite a Um também. beijo. todos. Fiquem com Muitíssimo Luciana, não Deus. obrigada. esquece de desligar a gravação, tá bom? Tá bom, pode deixar. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada.